numa discussão também pelas redes sociais, falou que herança que eu vou pegar, ele tem um monte de dívidas, de processos que ele tem que pagar, indenizações e tudo mais, e agora a causa da morte do pai também, que acaba sendo um mistério. Essa filha, Heloísa, ela tem uma relação conflituosa com o pai, não é de hoje, né? São, ali, acho que nos últimos anos, ela já escreveu muita coisa contra o pai, já fez acusações, já, algumas não tenho dúvida de que verdadeiras, outras também parece que há aí talvez um exagero próprio de uma relação que deve ter sido muito difícil entre os dois. Agora, enquanto filha, me parece que ela deveria sim ter o direito de ver qual foi a real causa da morte do pai dela, de acordo com o hospital que o atendeu. E me parece uma informação relevante, acho legítimo que ela queira saber, e é legítimo também para a opinião pública saber. A opinião pública não tem o direito de ter acesso a esse documento, mas se a filha tiver e quiser partilhar, isso sim será direito dela, sim. Porque o Olavo falou tanto que a Covid não existia, que não matava ninguém, tudo isso, falou contra as vacinas, levantou teorias da conspiração as mais piradas contra a vacinação, contraiu o Covid dias antes de falecer, isso foi comunicado pelas próprias redes dele, contraiu o Covid, e dias depois veio a falecer. Tem uma chance real aí de Olavo de Carvalho ter perdido a sua vida para a Covid-19, a doença que ele fez tudo para negar e doença cujas vacinas ele combateu tanto. Realmente seria um desfecho, no mínimo instrutivo, para todo mundo que quiser seguir por essa seara negacionista e tão perigosa que tem tirado tantas vidas. A filha dele, essa reportagem no Universo, para quem quiser saber um pouco mais, está super interessante, essa conversa, essa entrevista com a Heloísa, e ela diz, no dia em que o meu pai postou que não tinha nenhuma morte por Covid, e que isso era uma mentira, eu recebi a notícia do falecimento de uma amiga muito querida, que deixou 3 filhos. Ela fala, nesse dia, se eu tivesse perto de Olavo, eu voaria no pescoço dele, eu senti muita raiva. Isso eu não consigo esquecer, foi um dos relatos da filha. É muito dramática a história dela, né? Ela falando que até ficou sabendo da morte do pai pelo próprio Twitter, essa questão da relação. E ela foi muito corajosa, né, Sakamoto, de ela usar as redes, o pai forte, com um número de seguidores, com apoio do governo Bolsonaro, com apoio dos filhos. Ela foi contra tudo isso, ela usou as redes para se pronunciar, para se colocar contra a posição do pai, né? A posição da Heloísa, eu entendo o que o Joel disse, né? Muitas vezes as pessoas falam na relação conturbada com a família, coisas que podem não ser verdade ou seja verdade, mas o fato é que eu acho que a Heloísa assumiu há alguns anos uma posição muito corajosa, né? Uma posição de alguém que, diante de maus feitos, diante de sacanagem, diante de um mal, e quando ele está falando, né, a pessoa morreu, não vira santo, né? A gente lamenta como lamenta todas as mortes por Covid, mas o fato é que Olavo de Carvalho fez muito mal ao Brasil. Eu não estou falando só pela questão do que ele defendia, as opiniões, não. Eu estou falando que ele, por conta do negacionismo que ele espalhava, né, em uma série de áreas. A Covid talvez tenha sido a mais clara delas. E o que acontece é que a Heloísa, ela vem a público, né, e bate de frente com o pai, que é sempre difícil isso, e não é de agora, ela vem batendo de frente, ela vem tentando corrigir, mostrando as hipocrisias, mostrando as incongruências, mostrando as farsas relacionadas ao senhor Olavo de Carvalho, né? Ela assumiu isso, inclusive, como responsabilidade por ser filha, por conhecer a história dele, né? Então, eu acho que a gente que ela assumiu um posicionamento muito corajoso e vem assumindo esse posicionamento corajoso. Agora, eu torço apenas para que esse atestado de óbito, na hora que sair, não saia pela Prevent Senior, é claro, né? Porque vamos lembrar que a Prevent Senior, né, pelo que ficou divulgado no âmbito da CPI da Covid, ela adulterou atestados de óbito, tirando, inclusive, causa-mortes de óbito lá do meio, pelo que foi divulgado, né? E que a gente teve, inclusive, foi escondido, né? De pessoa, o atestado de pessoas que eram negacionistas, médicos negacionistas, né, como Anthony Wong, entre outros, que também acabaram num processo porque a Prevent Senior tinha interesse, né, em esconder. Então, eu espero que quem emita esse atestado de óbito não também distorça, não deturpe esse conteúdo, porque eu acho que sim, o Brasil tem direito a saber, ele era uma pessoa pública, sim, e não só uma pessoa pública, né? Uma pessoa pública tem direito à sua privacidade, mas nesse caso ele foi uma pessoa pública cujas ações contribuíram de forma decisiva, sim, para o caos da saúde pública que a gente está vivendo. Então a gente tem direito a saber como o senhor Olavo de Carvalho morreu.